Sejam bem-vindos. Hoje temos connosco o nosso companheiro que já não é a primeira vez que está connosco, Roberto Caldas, com o tema Espiritismo, Poluição Sonora e Autoconhecimento. Portanto, seja bem-vindo e a palavra é assim. Faz favor. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Uma gratidão imensa no coração de retornar a essa casa, cuja vibração assim me aquece o coração, o reencontro com os amigos, trabalhadores, com todos vocês, é um alento ao coração de um peregrino angustiado com os problemas do mundo e que por conta dessa angústia movimenta-se, estuda, tenta trabalhar, enfim, e destes trabalhos, principalmente na área da saúde emocional, dentro e fora do movimento espírita, na área do ativismo ambiental, do ativismo pela defesa da vida, enfim, acaba desenvolvendo conexões, temas que, no primeiro momento, pode parecer a todos um tanto curioso, não? Que pode ter a ver, doutrina espírita e autoconhecimento, tem tudo a ver. Mas o que pode ter a ver, então, a poluição sonora conosco, com as nossas vidas nesse século XXI ruidoso que estamos vivendo, não é? Então vamos lá. Esse tema foi desenvolvido, é interessante que compartilhe com todos, foi desenvolvido entre uma pedalada e outra, ao lado aqui na Espanha, onde recentemente eu concluí um projeto chamado Bike for Life Espanha, que objetivava entregar mensagens universais espíritas, inclusive, e para públicos não espíritas, inclusive, mensagens importantíssimas sobre cidadania, saúde mental, defesa da natureza, enfim. E durante os deslocamentos, ideias acabam baixando como downloads do alto, não é? Da espiritualidade, e esse foi um tema que veio com muita força. E eu acredito que faz sentido, e de novo, como sempre digo, o retorno de cada um de vocês, as críticas construtivas, ideias são sempre muito bem-vindas, porque estou a aprender. Não trago conhecimento definitivo, mas trago um direcionamento que creio será muito importante para cada um de nós pensarmos profundamente a respeito. Então vamos lá, vamos estabelecer essas conexões, não é? Eu acredito, e aí estão os dados, os problemas envolvendo a saúde mental planetária, nessa pandemia emocional que estamos vivendo, que existe uma profunda crise entre nosso jeito de viver, de conduzir a vida, e o silêncio. Existe uma dificuldade de relacionamento entre nós e o silêncio, e isto está nos adoecendo, e aí não é o ativista emocional espírita que está a falar, a ciência está nos afetando de maneira muito forte. E é isso que eu desejo entregar, então, para cada coração na noite de hoje, desejando que seja útil. Porque eu entendo que é importante e que é absolutamente urgente pensarmos nisso. E aqui quem vos fala é um amigo que, com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais inconformado com o ruído. Cada vez mais apaixonado pelo silêncio, e hoje em dia o silêncio tem sido uma raridade. Trago aqui Joana de Ângeles, que nos ajuda tremendamente quando o assunto é saúde mental e quando o assunto é saúde ambiental também. Ela nos fala nessa obra que eu recomendo muito o estudo, que ecólogos de todo o mundo, ecologistas, preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora que resulta de tudo que despejamos fora do sítio em termos de lixo. Ela trabalha muito essa questão, como um verdadeiro tributo pago pelo nosso conforto, ou pseudo-conforto, nessa sociedade consumista que estamos vivendo. E pelas conquistas tecnológicas prossegue ela, desde os urgentes ingredientes e artefatos para a sobrevivência, as indústrias bélicas, as de explorações novas, as de, aspas, inutilidade. Quantas coisas consumimos que são verdadeiramente inúteis, não é? Que atiram fora milhões de toneladas de lixo. Além dessas, e é aqui que eu começo a estabelecer as conexões da noite de hoje, além dessas, convém recordarmos as de natureza sonora,
isto aqui, Joana de Ângeles, fez o download dessa obra psicografada mediúnica em 1974. Então já fazem 26, mais 25, 51 anos. E Joana de Ângeles antecipou um problema que hoje a ciência já está a trabalhar fortemente. O problema da poluição sonora nas nossas vidas. Nas vidas de humanos e de não humanos também, como veremos. Então Joana diz, além dessas, convém recordarmos as de natureza sonora, dos centros urbanos, produzindo distonias graves e contínuas, produzindo enfermidades físicas, mentais e, por que não dizer, uma coisa está intrinsecamente conectada à outra, saúde espiritual, inclusive. E nós espíritas prezamos imensamente, por uma questão doutrinária kardeciana, a questão da saúde espiritual, não? E assim, meus amigos, o que eu tenho estudado e, sobretudo, ouvido, sentido durante os trabalhos, principalmente os trabalhos no campo, na linha de frente da questão da saúde emocional e da defesa da natureza e da biodiversidade, é que o ruído que nós estamos suportando, e o pior, o ruído ao qual nós estamos acostumados, isso é que é o pior, nos dias de hoje, é um subproduto do sistema. É um subproduto da crise ambiental que estamos vivendo. É um subproduto dos problemas de saúde básica que o mundo ainda enfrenta em pleno século XXI. Subproduto de diversas crises, da nossa relação com o mundo animal. Esta aqui é muito importante. Subproduto do lazer e do turismo. Aqui é um ponto crucial, uma grande fonte de ruídos na nossa vida atualmente. O próprio mundo digital, que ajuda a disseminar conteúdos sonoros, inclusive, não é? E que não são edificantes em boa parte das vezes. E assim vai, em todas as crises que nós estamos vivendo. E para quem já acompanhou alguma palestra, sabe que esse slide me acompanha sempre. Aqui está uma ideia, uma construção, um corpo teórico de uma vida, de um propósito de vida. Porque eu sigo estudando cada um dos efeitos de cada uma destas crises e entendo a conexão profunda que as consequências negativas de cada crise como essa tem com a nossa saúde física, mental, espiritual, de humanos, do reino vegetal, animal, de todos. A paz de todos no planeta. E nesse sentido, então, todas estas crises acabam gerando, de uma forma ou de outra, um grande desequilíbrio na dimensão sonora do nosso planeta. E aqui, de novo, quem está falando a vocês é alguém que está cada vez menos, espírito atrasado que sou, alguém que está cada vez mais impaciente com o ruído do mundo e que busca entender o que acontece, quais são os malefícios disso e o que podemos fazer para mitigar esse problema, que é grave, Então, assim, essa introdução é uma introdução que faz parte praticamente de todas as palestras, porque cada uma daquelas crises, daquelas caixinhas amarelas que falei, é uma apresentação focada. Cada uma delas tem uma apresentação que dá um zoom, aprofunda a análise de cada uma daquelas crises. E eu tenho percebido, enquanto trabalho na linha de frente como voluntário em algumas atividades, enquanto estudo a ciência, aprendiz que sou, iniciando o estudo da ciência, da filosofia, das ciências humanas, da psicologia, percebe-se claramente que os deuses, entre aspas, que comandam o planeta hoje, nessa verdadeira Matrix, não sei se todos recordam desse filme, dessa trilogia, e aí o nome Matrix é um rótulo perfeito para esse planeta complicadinho, não? Chamado Terra. Nós percebemos que o deus dos lucros, talvez o chefe de todos os deuses, o deus da ganância, o deus da exploração mineral do planeta, o deus do petróleo, o deus dos mundos digitais, que nos faz pensar, falar, agir e comprar o que eles desejam. Muitas vezes não é o que nós desejamos e nem sequer o que precisamos. E nem vivemos sob o jugo, sob as correntes pesadas dos algoritmos. E aqui há um sentido de escravidão enorme. E aqui há um sentido de barulho também. Afinal de contas, quem aqui? Não precisa responder, mas quem aqui já se incomodou imensamente
quando viaja num comboio e alguém resolve ouvir uma música muito interessante, em volume muito alto, ou então um áudio, algo assim, e que nos tira daquele momento em que gostaríamos de compartilhar um espaço aéreo, sonoro, silencioso, não é? Muito disso parte do mundo digital e dos deuses do mundo digital. Outros deuses tantos. A indústria bélica, o deus da indústria bélica, que dialoga com o deus lucro. A indústria bélica busca lucros. Por isso que o ambiente de tensão no planeta hoje, para a indústria bélica e o deus dos lucros, é uma maravilha, porque gera mais recursos, mais dinheiro, e gera ruído, tremendamente. E aqui eu lembro, são lembranças que me ocorrem agora enquanto falo, das zonas, e eu já percorri de bicicleta várias zonas militares. Felizmente não fui atingido por nenhum projétil, não é? Zonas militares onde ocorriam testes de armamentos, barulhentos, muito barulhentos. Então, é duplamente terrível. É arma, são instrumentos de morte, e é ruído, é instrumento de desequilíbrio da vida, daquele ecossistema, daquele bioma. Então os deuses, meus irmãos, o deus da religião, enfim, não vou entrar no detalhe de todos, o deus da educação, que faz com que muitas vezes objetifique-se a educação e se faz da educação muitas vezes um mero objeto de busca de lucros, preparando muitos jovens para um mercado altamente competitivo, altamente egoísta e que está muitas vezes possivelmente preparando pessoas para que venham a cultuar os demais deuses. Percebem? São opiniões um tanto polêmicas, mas cujo estudo eu vou desenvolvendo ao longo do tempo, encontrando paralelos. Então, assim, meus amigos, minhas amigas, estes deuses não querem que busquemos o silêncio. Isso me parece líquido e certo. Eles não querem que busquemos o silêncio que nos traz sabedoria, que nos traz serenidade. Por que isso? Por quê? Porque eles não querem. Porque isso seria uma revolução, que seria um movimento contra eles mesmos. Porque com sabedoria e com serenidade não cederíamos ao canto de sereia destes deuses, não é? Então é óbvio que eles não desejam isso. E o ruído prejudica a sabedoria, prejudica a serenidade, prejudica o discernimento na nossa vida. Me parece que isso é bastante claro. E assim, o aspecto científico, breve, muito breve, não quero cansá-los, até porque eu gostaria de retornar aqui. Então, se eu vou cansá-los muito com ciência e com números, daqui a pouco ninguém me convida mais, não é? Então não vou cansá-los. Como o barulho prejudica o corpo? O som entra no ouvido, algo óbvio, não? É detectado por uma região do cérebro, provoca a liberação massiva de hormônios ligados ao estresse, como cortisol, adrenalina, ou seja, ativa o sistema nervoso, aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, prepara o corpo para processos inflamatórios mais fortes, que tanto nos incomodam, não é a saúde, e com o tempo aumenta o risco de ataque cardíaco, derrames e o risco de morte por conta disso. Esse é o ruído, este é o barulho. E aqui as intensidades, não é? Apenas para ter uma ideia, o tic-tac do relógio, nem dá para ouvir, menos de 20 decibéis. Uma moto, 5 vezes mais, 100 decibéis, o barulho de um revólver, horrível, exemplo. 140 decibéis, uma biblioteca silenciosa, 40 decibéis. Percebem? Aqui temos uma ideia de valor em relação ao ruído. Então vamos à poluição sonora exterior, tomando como base então o que Joana nos apresentou naquela obra em 1974. O barulho não é só incômodo, ele é insalubre. E é por isso que eu compreendo, e eu sou eu vinha comentando com as amigas no caminho para cá, e aqui eu não me considero mais sequer um conferencista, sabe? Eu me considero um arauto de informações que precisam ser entregues porque são extremamente importantes e são urgentes. Há pessoas nesse momento sofrendo imensamente, muitas, por conta disto, por conta dos males do ruído. E sofrendo fisicamente, de novo, coração, hipertensão, diabetes, demência, depressão, como trata a Organização Mundial da Saúde.
A Agência Europeia do Meio Ambiente, para vocês terem uma ideia, relata que, por conta da poluição sonora, todos os anos, 48 mil casos de doenças cardíacas são atribuíveis ao problema do ruído. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. E 18 mil desencarnes por ano acontecem diretamente por causa do ruído. Então, Joana de Ângeles, em 1974, 2 anos depois da conferência, a primeira conferência ambiental do planeta de Estocolmo, ela tocou nessa tecla e tocou com muita propriedade, antevendo o futuro. Parece que Joana parece. Tenho certeza que Joana anteviu o futuro. E percebeu o século barulhento que nós estamos vivendo. E é por isso que eu trago esse tema como algo urgente a todos. E isso significa não apenas uma ameaça a nós humanos, é uma ameaça também aos nossos irmãos, e nós espíritas sabemos muito bem, nós nascemos, navegamos pelo mundo mineral, vegetal, animal. Mais de 100 espécies de animais hoje estão em risco de extinção por conta do barulho. E aí eu pergunto, e aí filosofia maravilhosa nesse sentido, porque filosofia é tudo perguntas, filosofia espírita inclusive. Que direito temos nós de invadir o espaço aéreo sonoro dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada planetária? Que direito temos nós? Então assim, por exemplo, interferência, ruídos de trânsito elevam batimentos cardíacos da lagarta da borboleta. As motoneves, sabe aquelas motoneves? São barulhentas, extremamente barulhentas, elevam o pico de estresse nos lobos e nos alces. Sob as águas, o barulho dos navios, dos barcos, fazem um barulho terrível para o bioma marinho e por aí vai. E há um problema aqui. Nos últimos 50 anos, a população dobrou de humanos no planeta. O tráfego aéreo aumentou em 6 vezes e aviões fazem um ruído danado, vocês sabem disso? E aí, nesse sentido, um ecologista acústico chamado Gordon Hampton, ele criou uma espécie de Unesco do silêncio. Ele pesquisou o mundo inteiro, saiu em busca do local do ambiente na natureza com um silêncio perfeito. E aí tem um site, este que está aqui, quietplanet.com, onde ele traz exemplos de locais que ainda no mundo tem silêncio absoluto. Ainda existem. Incrível que pareça. Então, assim, a máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Essa máxima, ela se conecta com todos os problemas que nós vivenciamos, que nós provocamos e que nós sofremos. Então, assim, a caridade de não invadir o espaço sonoro de quem divide conosco essa existência. Aqui existe um ato de caridade. Aqui existe algo que nós precisamos pensar. Nós estamos tão acostumados com a agitação e com o ruído que não pensamos, damos isso por... Está posto. Estamos acostumados. André Trigueiro, se não me falha a memória, ele que fez a obra Espiritismo e Ecologia, que estamos estudando em grupos online, no AMAV, Amigos do Meio Ambiente e da Vida, ele comentou, acho que a frase não é dele, não é sinal de saúde estar acostumado plenamente a uma sociedade doente. E nessa questão do ruído, me parece que nós estamos enfermos. Me parece, os números estão a demonstrar isso. E não estão todos os números, porque não quero realmente chateá-los com tantos números. E aqui a conexão, porque assim, Joana de Ângeles, e Joana é fantástica nesse sentido, porque ela é psicóloga e ela é ambientalista. Então ela trata da saúde ambiental. Aqui, natureza, águas, ar, terra, e também trata da saúde ambiental de cada um de nós, a saúde do lado de dentro aqui de cada um de nós. Esse ambiente todo de ruído provoca impactos imensos na poluição sonora interior. Interior. E aí eu pergunto, e fica para reflexão de todos, quem aqui não acordou às 3 da manhã, eu sei porque acontece comigo a toda hora, e a mente começa a fazer barulho. Lembrar de uma música, lembrar de uma conversa, ruídos, sons dentro da mente. Quem aqui? Eu acredito que vários. Esse é um problema um tanto disseminado no planeta hoje.
poluição sonora interior. Então o barulho ocorre enquanto, por exemplo, enquanto interagimos com outras pessoas, e aqui é a conexão que eu faço com o trabalho em prol da saúde emocional, mental, inclusive com vistas à prevenção do suicídio, que é um dos meus propósitos de vida. Acontece um barulho enquanto interagimos com outras pessoas. Quando estamos conversando com alguém, se a irmã está falando comigo, ela não terminou a frase ainda. Ela está na metade da frase dela, mas eu já me desconectei da frase dela e já estou pensando no quê? No que eu vou falar. Aqui há um problema de poluição sonora interior, que afeta o que nós chamamos de escutatória, algo que é tão importante hoje em dia. As pessoas estão carentes de falar, de desabafar, de falar sobre o que sentem, porque penso eu, não há muitas pessoas que estão dispostas a ouvi-las profundamente, sem preparar a resposta, percebe? E nessas pedaladas aí por esse mundo, tanto aqui em Portugal, quanto agora recentemente aqui na Espanha, isso é evidente. Onde há espaço, as pessoas vêm e conversam. E conversam muito, falam de tudo da vida delas, sabe? Um desabafo. E esse desabafo é importante. E muitas vezes nós não permitimos esse desabafo por conta da poluição sonora dentro da gente, que nos impede de ouvir e nos impede então de interagir. Perdemos informações básicas ali naquela conversa. Perdemos oportunidades de ajudar aquela pessoa. O líquido mais importante do universo, H2O. Então, e aqui outro ponto. A conexão com a crise do mundo digital, que mencionei anteriormente, os deuses do mundo digital, não é? Que nos acelera a precipitação das respostas. Hoje, no mundo das redes, nos comentários, muitas vezes lemos algo que nos toca e rapidamente a nossa mente faz um barulho imenso e nos leva a precipitar uma resposta que, via de regra, poderia ser muito melhor oferecida se nós ouvíssemos, analisássemos, pensássemos, calássemos o ruído interior e buscássemos com calma, com serenidade, com sabedoria responder aquilo. Efeito dos deuses do mundo digital, que estimulam o julgamento precipitado, a virulência, a agressividade nas palavras, algo típico de nossos dias, não é? Dias, inclusive, nos quais estamos vivendo polarizações e divisões no campo geopolítico imensas, e que se aproveitam desse ruído, eles ajudam os extremistas de qualquer lado. E aqui no Morro de Amores, o universo não tem lado, o universo não tem esquerda, direita, em cima e embaixo. Onde há extremismos, há incentivo ao barulho interior que faz com que não sejamos empáticos e entremos em guerra com quem pensa diferente de nós. Barulho. Me parece que tudo isso é barulho que está dentro da nossa mente. Pior, estimulado por deuses, e aqui pode entrar outro deus aqui, posso citar, os deuses da geopolítica, que com seus extremismos provocam essa agitação, provocam essa divisão, essa agressividade entre grupos, o nós e o eles. Me parece que isso tem conexão com o ruído. E a conexão com a crise do autoconhecimento é direta. Porque hoje em dia vivemos a cultura da pressa, cultura do ruído. E é nesse sentido que Joana de Ângeles traz aquela expressão maravilhosa, ecologia psicosférica, também da mesma obra, Após a Tempestade. Ela nos fala que, todavia, o homem gere e desparte mais terrível poluição, venenosa com irrefreável graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que se compraz, em que insiste em permanecer. Einstein já dizia isso, uma frase atribuída a Einstein, acredito que ele tenha dito: é loucura esperar algo diferente, resultados melhores, positivos, fazendo as mesmas coisas. É loucura, é insanidade. Pensar assim é procurar usar aquela camiseta, não? Aquela camisa especial, porque é uma loucura. Não faz sentido. Nós perseveramos em atitudes lamentáveis, no cultivo de atitudes lamentáveis. E aí Joana prossegue: referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica. Estamos falando de uma ecologia psicosférica, estamos falando de saúde ambiental, aqui fora, no mundo físico, natural, e estamos falando de saúde ambiental dentro de nós.
intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. E o barulho, meus amigos e minhas amigas, é parte disso. É fator desarticulador poderoso da nossa paz. Nós precisamos tanto de paz. Como andarilho sedento no deserto busca água, nós precisamos de paz. E o barulho interfere nisso. Para mencionar o tema da noite, porque outras tantas coisas interferem. Então a poluição sonora interior nos desafia, nos coloca mais um obstáculo rumo ao processo do autoconhecimento. E é um filósofo, aqui não tem a imagem dele, esqueci de colocar, Humberto Schubert, não sei se conhecem, ele é, agora não me recordo se é neto ou filho de Sueli Caldas Schubert, que muitos devem conhecer, uma espírita brasileira muito conhecida e que escreveu obras maravilhosas no literatura espírita de primeira linha. Humberto Schubert nos diz, e aqui ele foi certeiro, ele nos diz: a superação da ignorância não se resume a uma questão de educação, mas ao ato moral que exige coragem de saber. É isso que esse coração angustiado, mas energizado para o trabalho, porque a conversão da angústia em energia para o trabalho é inevitável, é isso que tem que ser feito, é levar essas mensagens o quanto antes para cada vez mais pessoas, para que elas percebam que nós estamos carecendo, nós, todo mundo, eu também, de coragem de saber. Coragem de saber o que se passa no mundo. Coragem de saber o que se passa em cada uma daquelas caixinhas amarelas que mencionei anteriormente, sabem? Coragem de saber. Isso é fundamental. E aqui, Joana, na obra O Homem Integral, ela fala de um grande desafio. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, autoiluminação, autoconhecimento. Algo que a filosofia, para o qual a filosofia é uma ferramenta importantíssima. E nós, acredito eu, e não é nenhum juízo de valor, por vezes esquecemos que a doutrina espírita também é fundamentalmente filosofia. E é fantástica a filosofia. É uma filosofia muito bem construída. Kardec foi genial. Ele codificou a doutrina espírita no campo da filosofia, tomando ideias que foram disseminadas também ao longo de toda a história da humanidade e construindo um corpo teórico maravilhoso que nos ajuda nesse autodescobrimento. Então assim, Joana segue dizendo: não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. E aí, eu costumo dizer que essa ideia ela está sendo desenvolvida numa analogia. Por exemplo, imagine um derramamento de petróleo no mar. Algo grave, gravíssimo. Como é o caso dessa imagem, que é uma inteligência artificial. Não foi verdade, felizmente. Embora tenha ocorrido já diversas vezes. Lá o navio petroleiro derramou uma grande quantidade de óleo e o nosso irmão alado tenta voar e não consegue. Não consegue porque as asas estão totalmente encharcadas de óleo, viscosas, pesadas, elas não se movem. Como é que o ser vai voar, vai ganhar as alturas desse jeito, que é o ambiente da gaivota, não é? Da mesma forma, nós, humanos, grandes multidões do planeta hoje, estamos vivendo um problema de viscosidade. Na analogia, estamos com a nossa alma encharcada de óleo, encharcada de petróleo pesado, óleo pesado, que nos impede de buscar essa conexão com o alto, que nos impede de fazer uma viagem para dentro de autoconhecimento, que nos impede de entender, ter a coragem de saber o que se passa com o meio ambiente para que façamos algo por ele, por nós e pelas gerações futuras que aqui estão, né? Tantos jovens aqui que vão conduzir esse planeta amanhã, não é? Viscosidade que nos impede de perceber que as nossas relações com o reino animal estão desestruturadas, que as nossas relações com a busca pelo lazer, pelo turismo, pelo ócio, que tão saudável é e tão necessário são, também estão descaracterizadas, também estão descompensadas, não é? Que as nossas relações com o mundo da sociedade, da geopolítica, também estão descompensadas, sabe? E essa viscosidade, esse óleo que nos encharca o corpo e que vem de onde?
daqueles deuses que eu mencionei anteriormente, que nos impede de perceber, entre outras coisas, o tema da noite, essa questão do ruído externo e do ruído interno, do ruído da mente, a mente. O universo é mental, como diziam filósofos do Egito Antigo. Então, lutar contra a viscosidade é urgente, meus amigos. É absolutamente urgente. E eu aqui sou o arauto da urgência, porque eu percebo pelos números, percebo pelas conversas com as pessoas no caminho, percebo pelos trabalhos, as iniciativas de voluntariado que eu tento desenvolver, que faz sentido, que se encaixam, os efeitos dessas crises encaixam-se aqui, não é? E também nessa questão do ruído. Então, assim, por exemplo, precisamos pensar fora da caixa, como se diz, não é? Pensar alternativas fora da matrix, fora do sistema. Vejam que interessante isso aqui. Na Eslovênia foi desenvolvido grandes megafones de madeira que são colocados na floresta, na Estônia também. Eu não sei onde veio primeiro isso, se na Eslovênia ou na Estônia. E as pessoas ficam, no meio da floresta, elas ficam dentro desses megafones e eles funcionam como uma concha acústica que potencializa a sinfonia da natureza. Potencializa a música que vem da floresta. E não potencializa uma moto. Não potencializa um rádio com uma música alta. Não potencializa outras coisas, não é? Potencializa os sons que vêm da natureza. Então é muito interessante e isso tem um caráter terapêutico, inclusive. Então é importante. Quando estamos falando de silêncio, de alguém que silencia, e essa informação, esse alerta, eu trago depois de ouvir, eu procuro estudar, fazendo o que Kardec nos sugere fazer, sabe? Conectar diversas filosofias, acoplá-las ali à doutrina espírita e perceber como se encaixam, não é? Se não me engano, da filosofia taoísta chinesa, é importante saber diferenciar quando alguém busca o silêncio, está quietinho. Eu sou assim, às vezes eu quero ficar quietinho em casa, ou em casa, em algum lugar, ficar só em silêncio, sabe? Não sei se é um silenciamento sábio, como eu estou colocando, mas eu tento acalmar a mente. Diferenciar isso do que pode ser um silêncio com origens enfermas, patológicas, percebem? Com problemas relacionados à psique humana, ou seja, o silêncio de alguém que está em si mesmado, que pode estar ou ser depressivo de alguma forma, e que busca então no silêncio esse fechamento que, ao invés de ajudá-lo, não ajuda. Então, assim, muita atenção nesse sentido, muita empatia nesse sentido, porque hoje, nessa sociedade do barulho, tendemos ao quê? A patologizar o silêncio. Tendemos a achar, a Maria e o José estão muito quietos. O que será que eles têm? Será que eles estão com algum problema? Pode não ser nenhum problema. Eles podem apenas estar querendo silenciar a poluição sonora interior e serem felizes, serem saudáveis, viverem em paz, não é? Então, atenção e empatia é urgente. E a vida, meus irmãos, a vida flui em paz, na verdade, na calmaria, Da obra Espiritismo na Arte, que aliás eu recomendo muito, de Leon Denis, o grande Leon Denis, é uma obra na qual ele recebe orientações sobre Espiritismo e sobre arte de dois espíritos, agora não vou me recordar o nome. Um deles é Massenet, se não me engano, e o outro eu não vou me recordar. Mas espíritos que ajudaram na elaboração dessa obra. Vejam só que interessante isso aqui. Eu achei muito interessante e conecta-se muito bem com o tema da noite. Leon Denis nos diz que as grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. O alarido, aqui, esse é o ponto. O alarido das cidades não é conveniente ao voo do pensamento. Ao contrário, a calma da natureza. A paz profunda das montanhas facilitam a inspiração e favorecem a eclosão do talento. Assim confirma-se uma vez mais o provérbio árabe: o barulho
é para os homens, o silêncio é para Deus. Favorece a eclosão do talento. No meu caso, não, mesmo que eu busque o silêncio, porque eu não tenho talento algum para música, né? Eu não sei tocar um instrumento, para arte, para pintura, seja lá o que for. Mas tudo bem, eu busco o silêncio não para que algo talentoso em termos de arte surja, mas sim para que eu tenha paz, saúde, e para que eu seja feliz naqueles momentos em que eu consigo meditar e perceber que, está a se estabelecer aqui uma conexão com o alto de alguma forma. E não apenas, e aqui eu acrescento, não é? Eu sou daqueles que acrescentam, que ouso, eu acho que com isso eu vou aumentar o meu tempo de umbral, eu acrescento algumas coisas ao que a espiritualidade fala, eu acrescento aqui algo que Leon Denis fala, não somente as grandes obras se elaboram no recolhimento, mas também as grandes obras de arte, mas também aquelas grandes obras do autoconhecimento e da paz. E da paz. Nossos amigos orientais que o digam, eles valorizam há milênios a questão do silêncio e da meditação. E eu acredito que eles não estão errados. E aí, nesse sentido, é fundamental, e aqui é uma defesa que eu faço forte, é um convite, é quase que um pedido, para que todos e cada um de nós nos reconectemos com a natureza, estimulemos miúdas, de todas as idades, a que procurem a reconexão com a natureza. Procurem um religare, porque Deus está presente em toda a natureza. Então, ao executar um religare, a religião, ao buscar na natureza as forças, nós estamos nos comungando, nós estamos em comunhão com Deus, me parece que a lógica é um tanto simples, não é? Então a reconexão solidária com a natureza como um contraponto a essa poluição sonora. E aqui é uma ciência que dialoga profundamente com o espiritismo, nos seus princípios, chamada ecopsicologia, que afirma que estamos trocando a conexão com a natureza propositalmente pelo barulho. E aí, nesse sentido, há uma recomendação muito forte, inclusive em Portugal há Instituto Banhos de Floresta, não sei se o nome é exatamente esse, que recomenda o banho de floresta, que é uma imersão monitorada na floresta. E vejam o bem que isso faz. Regula o humor, pressão arterial, reduz estresse, aumenta a força do sistema imunitário e reduz a ansiedade. Está bom para vocês ou algo mais pode ser acrescentado? Essa lista para mim já é poderosa de benefícios. E há cada vez mais pessoas da ciência, da medicina, da psicologia que estão prescrevendo receitas verdes, recomendando efetivamente. Portugal aqui, no Algarve, é um projeto muito interessante nesse sentido, que eu não sei hoje se já não está propagado para todo o país, não tenho essa informação, mas nasceu no Algarve uma prescrição verde e cultural também, aproveitando o gancho da obra Espiritismo e a Arte de Leon Denis. Cada vez mais os médicos recomendam esta imersão. E recomendar a imersão, meus amigos, é algo que me vem à mente agora. Significa reconectar-se com Deus na natureza, mas não de uma maneira egoísta. Não na maneira de alguém que vá ao supermercado e retira da estante algo que vai consumir e pronto. Não. É uma mão dupla direção, duplo sentido. Percebem? É nos beneficiarmos da natureza, de alguma forma, e oferecermos a ela algo em troca. O nosso respeito, o nosso amor sacralizado em relação à natureza. Isso nos falta imensamente a grandes multidões humanas. E não apenas para os irmãos do reino vegetal, para os irmãos do reino animal, inclusive. Termos presente que um irmão em sofrimento, seja de escamas, seja de penas, seja de patas, merece de nós todo o nosso esforço em resgatá-lo de um momento de dor, não é? Isto é percepção de que somos seres viventes numa experiência comunitária plena, sem restrições. Está claro. E a doutrina espírita defende isso imensamente.
com todas as forças. Então aqui recomendações breves de 5 atividades ecologicamente corretas para curtir a natureza com as crianças e buscar o silêncio junto aos miúdos. Projetos com arte natural, em que os miúdos busquem na natureza elementos do reino vegetal para compor obras de arte. Isso é muito bonito. Caminhada para observação da vida selvagem, respeitando os decibéis da floresta, piqueniques ecológicos, limpeza de praias, rios ou parques. Imaginem, vocês já perceberam que sou, sim, um arauto, um peregrino angustiado com os problemas do mundo. Ao pedalar, por exemplo, na Espanha, agora, na Andaluzia em especial, eu fiquei chocado com a quantidade, numa região tão bela, de garrafas plásticas ao lado das estradas. Mas uma quantidade imensa. Eu registrei, inclusive, um resíduo plástico que é um achado da arqueologia. Uma fita, quem aqui é da minha idade vai lembrar disso, uma fita cassete. Os jovens não vão saber o que é isso. Então vamos ter que explicar aos jovens o que é isso. Uma fita cassete, em meio às montanhas da Andaluzia, ali, alguém que dessacralizou a relação com a natureza e acha por bem deitar o lixo por ali. Meus irmãos, minhas irmãs, esta obra aqui tem conexões profundas com o que nos ensina Joana de Ângeles e a doutrina espírita, chamada Ecologia Profunda. Ela incentiva a maturidade. E esse incentivo à maturidade nas nossas relações com a natureza, neste incentivo, o silêncio está no pacote. Está no kit, está no combo. Quais são as orientações? Sair do raio de ação dos meios de massa, não é? E dos heróis egoístas, aqui eu poderia dizer dos deuses egoístas que eu mencionei no início. Tomar conta do lugar na natureza como se fosse seu, preservando. Aqui, conexão direta com o tema. Escutar a natureza com os ouvidos da alma. O terceiro ouvido, não é? 2 físicos e o ouvido da alma. Sair do modo cidade. Tirar o foco do motor, do equipamento e sentir a natureza, vai se beber da fonte do silêncio na natureza dessa forma. Por isso que eu amo uma bicicleta, porque ela não faz ruído, a menos quando eu esqueço de lubrificá-la. Ela faz um... Mas aí eu lembro e cesso esse ruído. Aprofundar o sentido de diversão, ritualizando a diversão, com respeito. E aqui uma naturalista norte-americana chamada Dolores LaChapelle nos apresenta diferentes modos de reconexão com a natureza conforme a fase da vida. Ela sugere, crianças, mais imersão nas paisagens. Adolescentes, nosso caso, né? Nós aqui somos adolescentes. Experiências prolongadas junto à natureza. Adultos, por que vocês riram quando eu falei de nós adultos? Adultos, responsabilidade maior, dedicação à experiência comunitária. Nós. Velhice, mais sentido de impermanência, permanecendo no ambiente da natureza e bebendo daquela fonte. Quando eu falei de escutatória anteriormente e disse que nós muitas vezes não ouvimos o que, por conta do nosso ruído anterior, não ouvimos tudo que nosso irmão está a nos apresentar e muitas vezes ele está nos pedindo socorro emocional nesse sentido. Eu trago aqui uma fala muito interessante de Confúcio, um filósofo da antiga China, que diz que quem sabe escutar ouve o que não foi dito. E muitas vezes a nossa poluição interior nos impede disso. Perdemos pérolas que nos são ditas porque não escutamos. Quantos momentos de silêncio e sossego foram perdidos, por exemplo, ao rolar telas dos nossos telemóveis? Não é? E aqui um convite. Por favor, o único tipo de infidelidade que eu defendo. De vez em quando seja infiel ao seu celular. Traia-o com um livro, de preferência no silêncio da natureza. Aí fechou o pacote, ficou perfeito. Uma boa leitura edificante, e aqui a doutrina espírita é pródiga em literatura edificante e em meio à natureza. Isso é fantástico. Aqui, para um alívio cômico, para um tema que é denso, que é pesado e que tanto mal faz, quem está no fundo não vai perceber, mas é a senhora morte, com o telemóvel na mão, não é? Vindo resgatar aquele irmão que já está na hora dele partir.
E a Dona Morte pergunta, quando eu terminar, você quer que eu atualize o seu status no Facebook? Quando eu terminar de levá-lo para outro mundo? E Gandhi, não é? Eu mencionei os orientais. E assim, aqui de novo, as conexões com a doutrina espírita são evidentes, são claríssimas. Emmanuel, André Luiz, a própria Joana de Ângeles, se procurarmos palavra-chave meditação nas suas obras, vamos encontrar muitas ocorrências sobre meditação. Gandhi, Mahatma Gandhi, nos diz que a experiência me ensinou que para um adepto da verdade o silêncio faz parte da disciplina espiritual. Tem uma obra de Emmanuel, que eu não vou me lembrar, se alguém lembrar, por favor, pode me ajudar, em que ele interpreta trechos do Novo Testamento, e ele interpreta um que diz que para comunicar-se com o Pai, entra no teu quarto e ora em secreto, medita em secreto. Então, Emmanuel faz toda uma digressão sobre isso do ponto de vista espírita, e é isso, é meditação, é oração, meditação, que eu entendo que meio que são sinônimos, e que faz parte da disciplina espiritual. Aí, meditação. Há uma obra muito interessante chamada O Caminho Silencioso, de Michael Eastcott, sem caráter religioso, mas que nos dá orientações sobre meditação, muito interessante. E a obra de Joana, psicografia de Divaldo, Vida, Desafios e Soluções. Ela nos fala que, olha aqui, um exemplo de meditação por Joana de Ângeles. Galgando degraus ascendentes, a pessoa desperta, rompe a treva íntima com a daga da luz da autorrealização. Não abandonando as técnicas e recursos da oração, acabei de falar da oração e meditação, dilui ansiedades e conflitos, da concentração nas meta-necessidades, as necessidades supérfluas, após suprir as fisiológicas e ético-estéticas. Aprofunda-se na meditação, de cujo exercício retorna para a ação do bem, do amor e da libertação de vidas. A busca do bom, do belo e do justo. Meditação é um canal para isso, e para que isso aconteça, o silêncio é crucial. E Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, nos traz uma frase muito interessante, da obra Deus na Natureza. Eu mencionei tantas vezes aqui, né? Deus está na natureza, Deus está em tudo. É fora dos tumultos da sociedade mundana, no silêncio das profundas meditações, que a alma pode rever-se em face da glória do invisível, manifestada pelo visível. No silêncio das profundas meditações. Percebem como é seríssima essa questão do silêncio e do seu irmão, da sua irmã meditação? O desafio aqui, meus amigos, já chegando ao final, esse é o desafio. E quem tiver solução para esse desafio, por favor, compartilhe à vontade com todos, onde estiverem, encontrar o ambiente adequado, com os decibéis perto de zero, então seria um sonho, mas com os decibéis mais baixos possíveis, não é? Então, esse é o grande objetivo da noite, nessa mensagem importante e urgente, a percepção da influência nociva do barulho, interno e externo também. Então, concluindo, silêncio, paz, ações para dentro, ações para fora, porque a paz do planeta depende desse trabalho para dentro e para fora de cada um de nós. Na mesma obra, Ecologia Profunda, que também tem outro nome bonito, Ecosofia, estamos agora cientes de algo que Joana de Ângeles fala inúmeras vezes. Estamos agora cientes de que a saúde física não pode ser separada da saúde mental e a saúde do indivíduo não pode ser separada da saúde do ambiente. Fato, não pode. Quem desejar buscar algo diferente nessa vida, em termos de paz, sossego, felicidade, saúde, fora dessas conexões, não vai encontrar. Não vai encontrar. Nós vamos estar repetindo erros, o erro de enxugar gelo o tempo todo, e nesse processo de enxugar gelo estaremos sofrendo, estaremos morrendo e estaremos matando também. Porque muitos morrem, como eu mencionei anteriormente, humanos e não humanos. Então, meus amigos e minhas amigas, estas são
as mensagens que eu entendo que são muito importantes e cuja relevância nos deveria fazer pensar de forma insistente, de forma útil, de forma a concretizar ações para reverter esse cenário que tanto mal nos faz, inclusive na nossa reforma íntima, né? Tão propalada, tão defendida pela doutrina espírita, que eu já chamo de revolução íntima. Já não é mais nem reforma, tem que ser uma revolução íntima. Então, assim, do fundo do coração, que seja útil, que entendam a importância disso, que conversem sobre isso com os seus, onde estiverem, enfim, que estudem, à luz da doutrina espírita, esses problemas. Aqui algumas referências que eu trouxe permitem isso, e que façamos a nossa parte por um mundo melhor. Es decir, como dizem os espanhóis, um mundo mais silencioso, mais sereno, mais sábio, não é? Gratidão imensa. Aqui os meus contatos, por favor, para críticas construtivas, sugestões, ideias, fiquem à vontade para isso. É ouro quando eu recebo algo assim. Muito obrigado, que seja útil e estamos juntos, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade nova. Nossa, que é ser. Parabéns.